Então, vamos lá. Eu comecei a minha empresa em 2017, tentando ajudar outras pessoas justamente numa dor que é o financeiro. Quando a gente começa um negócio, muitas vezes começa por necessidade, ou começa por uma ideia, por um ideal, quero empreender, tenho conhecimento numa área e vou fazer aquilo. E o financeiro fica, né? Ele vai acontecendo conforme o negócio de vocês vai rodando. Então, eu faço redes sociais, mas quando que eu vou faturar o meu cliente? Quando que eu vou receber? Daqui a pouco eu estou operando há 6 meses, eu olho para trás e eu vi que eu não cobrei 3 clientes. E aí? Então, o financeiro ele acaba ficando, porque não é a prioridade. Se você não atua com o financeiro, ele acaba não sendo a prioridade. Então, a minha empresa veio justamente para auxiliar empreendedores a não perder esse timing de finanças, né? Não ficar no vermelho, atuar ali de forma organizada. E essa sou eu. Depois, se vocês tiverem dúvida, quiserem o meu contato, vai estar no final da apresentação. Pode passar, Cássia. Vamos começar, pessoal, falando sobre mindset. O que é o mindset? Quando nasce uma empresa, vocês criam a empresa, tem que nascer junto um empresário. E muitas vezes não é o que acontece. Às vezes você estava no CLT, foi desligado por algum motivo e precisou empreender. E aí você sabia fazer brigadeiro muito bem. E aí, opa, eu vou vender brigadeiro. Então, você começa a fazer e você não pensa naquilo como uma empresa. Você pensa ali, não, é o meu ganha-pão. Eu estou fazendo brigadeiro, estou vendendo e estou ganhando meu dinheiro. Mas não, a gente precisa mudar o nosso mental e entender que, a partir daquele momento, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. Eu tenho que olhar para a minha empresa pensando, isso daqui é o negócio que vai me garantir o meu futuro daqui para frente. E eu preciso começar isso organizado. Isso é o virar a chave. Eu não estou aqui fazendo só o meu operacional para sobreviver. Eu tenho que olhar para isso que eu estou criando como um negócio, como uma oportunidade e como algo que vai crescer. E o crescimento, ele vai ter que ser planejado. Então, mudança de pensamento é a primeira chave aí que tem que virar para vocês. E eu vou dizer que às vezes demora. Principalmente para quem teve uma experiência CLT antes e depois vai empreender, até você entender que, opa, não tem agora, quem que vai me dar ordem? Quem que vai mandar eu fazer? Quem que vai me treinar? Não tem, é você por você mesma. E você vai ter que aprender a se virar. E às vezes essa chave demora. Não sei, como é que eu vou me virar aqui sozinha? Quanto antes vocês conseguirem virar a chave, antes o negócio de vocês vai prosperar. Porque vocês vão tomar as rédeas. Vocês vão falar assim, esse negócio é meu e sou o eu presa num primeiro momento, eu vou fazer o comercial, eu vou fazer o financeiro, eu vou fazer o RH, eu vou fazer tudo. Mas eu vou fazer, organizadamente. Quanto antes vocês aprenderem isso, antes o negócio de vocês vai ter sucesso. Outra coisa, pensar no teu negócio a longo prazo. Não como assim uma alternativa, não, eu estou aqui quebrando um galho, é só um bico, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Se você decidiu empreender, assuma e planeje, projete, pense no teu negócio a longo prazo. Sente e estruture. A gente sempre fala em financeiro em fazer a projeção. Eu não posso olhar só para o mês seguinte. Não, eu tenho que olhar até o final do ano. E a partir de julho, eu já estou olhando para o ano que vem. O que eu quero no meu negócio ano que vem? Quanto eu tenho que faturar? Quanto eu quero investir? Aonde eu quero investir? E tudo isso se faz com planejamento. É sentar, botar no papel, planejar e depois executar. E delegar e gerenciar. Tem coisas que a gente não gosta de fazer e a gente não precisa. Então, por exemplo, quando eu comecei sozinha lá fazendo tudo, eu comecei a fazer rede social. Por quê? Você precisa estar na rede hoje. O negócio não vai crescer se você não estiver no online. Aonde que as pessoas vão te achar? Hoje é nas redes sociais. Então, você cria um Instagram, você cria lá o Facebook e você começa a divulgar. E eu fiz isso. Vamos divulgar. Não é o meu know-how. Eu não sei fazer. Eu sei fazer finanças. Eu não sei fazer redes sociais. Chegou um momento que eu travei. E eu falei, e agora? Não sei fazer. Vou delegar. E aí tem aquele meio termo assim, poxa, eu preciso, mas eu ainda não tenho financeiro para isso. Como é que eu vou pagar alguém para fazer se eu não tenho dinheiro? Aí vem as parcerias. Aí a gente tem aqui um monte de empreendedoras de áreas diversas
que a gente consegue fazer parceria. Hoje, a Jana está aqui da Mickey Brands, que é a minha parceira. Eu faço o financeiro deles, eles fazem as minhas redes sociais. Então, olha que maravilha. Nem sempre a gente precisa de dinheiro para ter o que a gente precisa. Pode ser na parceria, na troca, na experiência. Então, o que é importante? Não sabe fazer? Delega. Pode passar. O que mais? Agora vamos para o planejamento. Pode deixar aí. Dicas e insights, né? Então, o que todo empresário precisa saber, a partir de agora, é empresário. Você começou ali no empreendedorismo e você virou um empresário, você tem que organizar a sua empresa e gerir a sua empresa pensando dessa forma, não só pensando pequeno. Então, primeiro ponto, o financeiro é a base do teu negócio. Não gosta de fazer financeiro? Delegue e gerencie. Então, é a base. Tudo começa com o plano de contas, um fluxo de caixa, que é ali nosso segundo insight. Nasceu a empresa, nasce junto o plano de contas e o fluxo de caixa. Aí você fala assim, não sei nem o que é isso. Então, vai ter que estudar. Porque não tem como um negócio sobreviver se não nascer com o financeiro organizado. Aí, pessoal, o que acontece? Nasceu a empresa, financeiro todo bagunçado, daqui a um ano vem os clientes que eu recebo hoje lá no meu escritório, assim, pelo amor de Deus, eu não sei quanto eu pago, quanto eu ganho, para onde vai, o que aconteceu com o dinheiro. Então, não deixem chegar nesse nível, não precisa. Vocês conseguem começar organizado, e é mais simples do que vocês imaginam. É só entender, estudar um pouco e organizar. Dá trabalho? Dá. Não vou te dizer assim, não, é fácil de fazer. Mas é importante. Vocês precisam começar organizado, porque o financeiro é a base de tudo. O que acontece hoje? Abriu a empresa, daqui a 5 anos morre. Morre por quê? Faltou caixa. Ah, mas eu estava faturando. Sim, mas você não teve fôlego. Chegou uma pandemia, não tenho reserva financeira. Quantos negócios não fecharam agora? Morre, não tem caixa, não tem capital de giro, não tem como sobreviver. Quando você começa o seu negócio estruturado, planejado, você sabe aonde vai chegar e até onde você pode ir. Então, você sabe que, opa, a partir daqui eu morro. Então, o que eu vou fazer para não chegar lá e morrer? 3, o dinheiro que entra na empresa não é do sócio. Alguém não sabia disso? O dinheiro que entra na empresa não é seu. Não é seu. Então, entrou lá 10 mil. Opa, vou botar no bolso, vou pagar minhas contas. Não, o dinheiro é da empresa. Depois a gente vai ver assim, quanto a empresa pode pagar para o sócio. Não é tudo que o sócio quer, infelizmente. Em algum momento vai ser. E o que eu estou falando aqui para vocês hoje é para que vocês cheguem lá na frente e falem assim, não, eu quero tirar 10 mil por mês, minha meta agora. O que você tem que fazer para você conseguir tirar da empresa o quanto você quer? Porque hoje o dinheiro não é seu. Se você tira todo o dinheiro da empresa, você mata a empresa. Então, tenham em mente, o dinheiro não é de vocês, é da empresa. Capital de giro e reserva de emergência, também são necessidades básicas. Quem não tem capital de giro, que é ali, eu preciso pagar as minhas contas, eu sei que o meu custo no mês é 20 mil reais. Eu tenho que ter, no mínimo, 3 vezes isso na conta. Por quê? Para eu poder girar. Eu não posso depender dos meus clientes me pagarem hoje para eu pagar as minhas contas de amanhã. Se eu depender disso, se um cliente tem um problema e não me paga, eu não vou pagar as minhas contas. Eu vou pagar juros, vou pagar multa. Eu já tive clientes que vieram para mim falando assim, por favor, eu esqueci de pagar o imposto. Esqueci. E esqueceu de pagar imposto hoje, o governo não perdoa. Chega lá, multa. Então, é perder dinheiro. Então, ao invés de perder dinheiro, vamos tentar fazer o dinheiro trabalhar para a gente. O que mais? 5, se a empresa morre, o sócio morre junto. Isso é um ponto que eu pego muito nos meus clientes que vêm, que eu chamo de canibalizar a empresa. Todo o dinheiro que entra, o sócio joga para a conta pessoal, e aí fica fazendo malabarismo. Ah, eu tiro o dinheiro da empresa porque eu preciso pagar minha conta pessoa física,
Depois eu tenho que dar um jeito de tirar da minha pessoa física e devolver para a empresa, porque a empresa tem conta para pagar, e vira aquela mistura de contas. Não dá. O que é empresa, o que é sócio. Então, é muito importante fazer esta separação. Pode passar, Cassi. E como é que a gente vai começar esta organização? No primeiro momento, o bom e velho caderninho, né? Pelo amor de Deus, ninguém mais usa caderninho aqui, né? Ainda tenho clientes que usam. Então, é lá aquela organização inicial que antes muitas pessoas faziam. Funciona? Olha, pessoal, funciona, mas eu vou dizer que, assim, não sei como as pessoas conseguem sobreviver. É com a sorte. Muita sorte que as contas fecham. Porque, num caderno, você não consegue ter a visão do todo. E você precisa olhar para o teu financeiro, você precisa projetar, você precisa saber quanto que você vai gastar em dezembro, quanto você precisa até lá para sobreviver. Um caderninho hoje não te possibilita isso. Aí a gente vai para o bom e velho Excel. Dá para fazer? Dá. Eu consegui fazer aí a gestão da minha empresa por um bom tempo em Excel, mas eu sou a louca do Excel, né? Eu amo um Excel. Então, se você gosta, dá para fazer. Inclusive, aqui a gente vai mandar, né, uma planilha para vocês, que já tem um plano de contas, que vocês já podem começar a se organizar no Excel. Não é muito difícil, já é melhor que o caderninho. Então, já pode começar de uma forma mais organizada. O Excel já faz uma compilação, já mostra para vocês o faturamento, quanto tem de contas, qual que é a projeção, qual que é o lucro ou o prejuízo. Então, já dá para ter uma noção do financeiro nesse Excel. Aí, o ideal dos mundos, sistema. Gente, sistema hoje é vida. Vida, é tudo online, é tudo softwares online. Os sistemas hoje estão muito mais baratos, não é aquela história, né, como era antes, que você tinha que comprar, custava uma fortuna, só grandes empresas podiam ter sistema. Hoje não, é tudo em nuvem, tudo muito acessível, tudo muito em conta. Financeiro hoje tem sistemas maravilhosos. Aliás, a gente vai ter, né, Cassi, uma outra palestra falando de tecnologia, onde eu vou falar sobre vários sistemas. Então, quais sistemas financeiros? Tem sistema para tudo que vocês imaginarem. Ah, eu tenho um salão de beleza, tem sistema. Ah, eu tenho uma brigadeiria, tem sistema. Ah, eu tenho uma pastelaria, tem sistema. Hoje, tudo você tem um sistema para fazer. E financeiro, mais ainda. Hoje, né, o meu queridinho é o Conta Azul. O Conta Azul, ele faz o que você quiser. Ele emite nota, ele tira boleto, ele manda recadinho para o cliente. É uma beleza. E você tira os relatórios, ele já te diz, olha, você vai ter prejuízo, você vai ter lucro, quanto você vai lucrar. Então, o sistema hoje é vida. E é muito fácil de você fazer a gestão. Você ganha tempo. No Excel, não, você tem que estar lá, dia a dia, fazendo lançamento a lançamento. Ah, se você tomou um café, você vai ter que ir lá e lançar. Tomei um café, conta, lanches, despesas administrativas. No sistema, não, você projeta. Depois você só diz, ó, esse débito foi referente a essa despesa. O sistema dá o match. Então, o sistema hoje, tudo de bom. Pode passar, Cassi. Dia 7? Dia 7 de julho, então, vai ser sobre tecnologia e sistemas. E aí, pessoal, praticando. Quando vocês iniciam o financeiro, vocês vão começar pelo plano de contas. Então, lembra que eu disse que nasceu uma empresa, nasce um plano de contas e um fluxo de caixa? Isso aqui é um plano de contas. Nada mais é do que uma estrutura contábil, que é utilizada na elaboração das finanças, e é uma organização. Então, por exemplo, receita de serviço, receitas com produtos, ou lá nas despesas, despesas com alimentação, despesas com viagem, despesas com lanches e refeições. Tudo isso está categorizado. Você precisa lançar as despesas dentro das contas contábeis. Por quê? Depois a gente vai compilar essas informações. Essas informações vão se transformar em dados. Para você ter o dado lá na ponta, você precisa de uma organização no começo. Então, eu tomei um cafezinho na esquina, eu vou chegar e eu vou lançar na minha planilha ou no meu sistema. Dia 15, um café, vai para lanches e refeições, centro de custo administrativo. Porque depois eu vou saber lá no final do ano quanto eu gastei em lanches e refeições.
Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, não, mas eu nunca tirei Prolabore. Nunca tirou. Ele só pega o cartão de débito da empresa, passa um estacionamento aqui, passa um almoço aqui, compra um software lá. E aí? Tudo despesa pessoal do sócio. Despesa pessoal do sócio é Prolabore, gente. Lembra? O dinheiro não é do sócio, o dinheiro é da empresa. Então, quanto a empresa pode gastar? Inclusive, projetar isso, mapear, né? Quanto eu posso gastar com software, com sistema? Quanto eu posso gastar de alimentação? Quanto eu posso gastar de aluguel? Quanto eu posso gastar para investir no meu marketing? Tudo isso tem que estar mapeado dentro de um plano de contas. Pode passar. E o nosso fluxo de caixa, né? Então, vamos pensar assim, ó. O fluxo de caixa, ele vai funcionar como uma caixa d'água. Exatamente assim. A água entra, lá embaixo a água sai. E a gente vai manter um nível aceitável. Então, se está saindo muita água e não está entrando, uma hora vai faltar. Então, eu tenho que manter a entrada do dinheiro e a saída do dinheiro em linha. E eu tenho ali um mínimo, que é a minha margem de segurança. Então, opa, eu sei que se eu baixar daqui, eu estou entrando na minha área de risco. Eu corro o risco de ficar sem capital de giro para gerar o meu negócio. Então, se vocês fizerem essa analogia, vocês vão ter sempre em mente quando entra o meu dinheiro na empresa e quando sai. Isso dá margem para várias análises. Vocês podem renegociar com o fornecedor, por exemplo. Todos os meus pagamentos acontecem no dia 10, mas eu recebo dos meus fornecedores no dia 20. E aí? Não casa, a não ser que você tenha um bom capital de giro, porque aí você não depende, né, do quanto entra no mês para pagar as contas do mês. Então, sempre pensar em como é que está esse meu giro. Será que eu tenho dinheiro? Será que eu tenho esse capital para fazer girar a empresa? Pode passar. E como é que eu monto esse bom fluxo de caixa? Com organização, padronização e projeção. Organização é aquilo que eu estava falando do plano de contas. Tudo tem que estar categorizado. Mas dá preguiça fazer, por que eu tenho que fazer? Se você não fizer agora, vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir chegar na informação que você quer. A informação estratégica só vem lá na ponta se você organiza bem aqui no começo. E é uma coisa assim, de dia a dia, é hábito. Se você hoje é sozinho na sua empresa e você faz tudo, você tem que se habituar e reservar um espaço na sua agenda. Olha, sexta-feira à tarde é o dia que eu faço financeiro. Então, durante a semana, você junta todos os seus gastos, tudo que você pôs no débito, todas as notas fiscais. Sexta-feira você senta e organiza. E essa organização também é padronizada. Por que padronizada? Hoje é você que faz, e aí você vai lá e coloca conta de luz, tantos reais. Amanhã, mês seguinte, você vai lá e coloca assim, Copel, tanto. Depois você vai lá e coloca luz, tanto. Como é que você vai achar depois essa informação? Copel, luz, energia elétrica, não dá. Tem que ter um padrão. Então, é energia elétrica, Copel é o fornecedor, quanto que eu gastei? Luz do mês de junho. Padroniza, porque depois isso tudo vai compilar e virar informação. Sem organização e padronização, não dá. E a projeção. Opa, se eu gasto hoje R$100 de energia, é muito provável que mês que vem seja mais ou menos isso, no outro mês também, eu projeto. Então, eu já sei que até o final do ano, de energia elétrica, eu vou gastar tanto. Opa, eu sei que o meu Prolabore é um salário mínimo. Então, eu vou colocar um salário hoje e vou projetar até o final do ano. Assim, a gente vai montando o orçamento anual, projetando todas as informações, seja no Excel, seja no sistema. Sempre eu tenho que projetar. E olho para esse ano. Eu consigo olhar até o final do ano quais são os meus gastos. Inclusive, despesas esporádicas, porque, digamos que você loque uma sala comercial. Começo do ano tem IPTU. Você tem que mapear essa informação. Então, agora, para julho, você já vai fazer o teu orçamento do ano que vem. E aí, no ano que vem, em março, fevereiro, março, você vai colocar IPTU. Opa, você tem um domínio do teu site. Você sabe que custa lá R$40 por ano esse domínio. E você paga em julho.
Esse domínio tem que estar mapeado nessa tua projeção. Você tem que pensar no teu financeiro como um todo. E além de pensar como um todo, você tem que pensar no teu ideal. Poxa vida, eu gostaria de contratar um sistema. Hoje eu não consigo, mas para o ano que vem é a minha meta. Sonhar, ninguém paga para sonhar, pessoal. Então, no orçamento do ano que vem, vocês vão colocar o mundo. O que vocês querem, efetivamente. Poxa, eu quero um sistema, então eu vou projetar o sistema. Porque aí eu vou olhar para o meu financeiro do ano que vem e eu vou falar assim, uau, estou prevendo gastar 200 mil. Será que está coerente? Aí você começa a enxugar, a reduzir, a readaptar, ou fala assim, não, é isso que eu quero. Então, eu vou correr atrás de faturamento. Se eu estou pretendendo gastar isso, quanto que eu tenho que faturar por mês para cobrir os meus custos? E corre atrás de faturamento. Porque, às vezes, o investimento é um investimento que você faz. Né? Vou investir em marketing, mas vai me trazer clientes. Vou delegar o financeiro, porque eu odeio fazer financeiro, mas é um investimento, porque você vai tirar a sua energia disso e colocar naquilo que você sabe fazer. Então, delegue aquilo que você não gosta de fazer e foque naquilo que você gosta. Só que delegue e gerencie. Esteja sempre ali olhando, porque, afinal de contas, você é o empreendedor, você é o dono do teu negócio e você vai ter que fazer ele funcionar. E só depende de você. Pode ir. E aí, chegamos no nosso querido Prolabore, né? Ah, quanto que o sócio pode pegar? É o bem bom, né? É o que eu quero ganhar, é o que eu quero ter. Aí a gente divide em duas partes, o Prolabore e a distribuição de lucro. Por quê? O Prolabore, normalmente, ele é o valor oficial que vai incidir imposto. Então, o que as contabilidades orientam? Vamos tirar um Prolabore de um salário mínimo, porque em cima de um salário vai incidir o imposto, a gente vai pagar o INSS, vai pagar tudo certinho, e o que você tirar depois disso vai ser distribuição de lucro. Distribuição de lucro não tem taxação, então você pode ir lá. Isso se a empresa der lucro, tá? Não vale distribuir lucro se a empresa não deu lucro. Então, primeiro você vai fazer as suas análises, vai fazer o seu financeiro e vai ver, este mês a minha empresa deu lucro. Então, você pode distribuir. E aí tirar mais. Ah, mas eu não sobrevivo com um salário só. Então, tem que faturar mais. E aí, vai para vocês também uma planilhinha para vocês brincarem com isso. De cálculo de Prolabore. Então, vocês vão alocar lá quais são as suas despesas fixas, quais são as suas despesas variáveis e quanto você precisa faturar para cobrir tudo isso. E aí vocês vão jogar lá, eu quero tirar uma distribuição de lucro mais Prolabore de 15 mil. A planilha vai dizer quanto você precisa faturar. Opa, então para tirar 15 mil com esse nível de custo que você tem hoje, você vai precisar faturar 40. Aí você tira 15. Mas enquanto você não faturar 40, você vai estar tirando 1. E aí vocês vão fazendo lá os estudos para ver aonde que vocês têm que chegar. Mas a empresa só pode realmente distribuir se ela estiver dando lucro. Senão, até depois, contabilmente, depois que você não é mais MEI, contabilmente, os contadores não conseguem justificar a distribuição, e aí vocês vão ter que devolver fazendo um aporte de sócio, o que não é legal. Então, vamos fazer primeiro uma gestão bem feita, bem organizada, para vocês poderem ter uma empresa saudável. E aí a gente entra um pouco na gestão financeira pessoal. Por quê? A gente precisa de dinheiro para sobreviver. Se vocês abriram um negócio, é porque vocês querem ter o retorno e precisam ter uns valores para conta pessoal. E aí eu trouxe uma metodologia que é do Bruno Gimenez. Bruno Gimenez, ele trabalha muito nessa área de enriquecimento, e essa é uma metodologia que ele desenvolveu para sair das dívidas. E como que é feita essa divisão? Acho que tem uma planilhinha também que vai para vocês de gestão pessoal, para vocês também se organizarem na pessoal. Não adianta a gente bagunçar a vida financeira pessoal, porque depois sobra para o negócio. Então, a financeira pessoal tem que estar bem organizada. Como é que a gente distribui isso? Em 65% para despesas gerais, 5% em educação. É importante aprender. Então, por mais que, está difícil, não tenho de onde tirar,
você tem que investir em conhecimento. Se você não quer investir pagando, olha aqui essa oportunidade, né? De aprender e por um custo bem acessível. Lazer e bem-estar é importante, ninguém é máquina aqui, ninguém pode só trabalhar, até porque depois vem a doença. Então, se não investir em bem-estar e lazer, depois vai ter que investir em remédio. Então, vamos guardar um pouquinho, não precisa, né, ir viajar para a Europa, não tem necessidade, assim, para, né, vou descansar. Não, vamos fazer, né, mais fácil. Mas vamos reservar uma verba para isso. Nem que seja, então eu vou jantar fora, vou me dar um presente, vou fazer um passeio. Precisa. 5% para planejamento de compra. O que acontece normalmente? A gente vê e compra, não planeja. E daí compra o que não precisa. Então, assim, vamos planejar. Opa, preciso trocar o meu telefone. Vou juntar 5% do que eu ganho para trocar o meu telefone. Se não, você chega lá e fala, quero trocar o telefone, você nem precisava daquele, o outro te atenderia muito bem, mas a compra? 5. E aí a gente acaba comprando por impulso, e o que acontece? Compra o que não precisa, e depois falta dinheiro para o que precisa. Então, planejando as compras, a gente não... Ou a gente minimiza o risco, porque 100% a gente sabe que é difícil, mas é treino. Treinando, a gente consegue. 5% para sonhos futuros. Normalmente, a gente vai deixando os sonhos para lá, outras coisas vão entrando na nossa prioridade e vai ficando. Se isso está mapeado, você sabe que, opa, eu tenho esse 5% para o meu sonho. Se o meu sonho é trocar de carro, se é viajar, se é fazer um curso novo, não importa, é o teu sonho. E você tem que ter ele mapeado e tem que ter uma reserva financeira para ele. Então, invista ali, 5% nos seus sonhos. 5% em doação. Josi, mas eu não tenho nem para mim, vou doar? Vai doar. Sabe por que você vai doar? Gente, eu acredito muito em energia. Apesar de ser da área financeira, eu também sou da área de terapias holísticas. Então, a energia, para mim, conta muito. Se você não doa, que mensagem que você está passando para o universo? Escassez. Não tenho, não vou doar. Não tenho. Se você não tem dinheiro, doe seu tempo. Vá fazer uma atividade voluntária, vá conversar com alguém, vá fazer uma visita num asilo, mas doe. Se você não tem monetariamente, R$2, vamos lá, não faz falta para ninguém, mas dê de coração. Não adianta dar assim, Não adianta. Por quê? É energia, pessoal. Tem que dar de coração. Tipo, eu estou dando porque eu tenho. E quando eu tenho, o que o universo faz? Você tem, então toma mais. Então, quando a gente está triste e está para baixo, o que acontece? A gente fica mais triste para baixo. Quando você expande, o que acontece? Mais energias, mais coisas boas. Quando você acha uma nota de R$1, daqui a pouco pipoca dinheiro para você. Então, assim, uma nota de R$1 é ótimo, né? Uma nota de R$2 ou uma moeda de R$1, pipoca dinheiro. Então, cuidado com a energia. 5% não é muita coisa. Então, faça a doação. E 10% em investimentos, que aí a Cassi vai conversar para a gente e falar onde que eu vou investir. Por mais que vocês digam, nesse momento eu não consigo, se esforcem, porque depende de vocês. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é. Mas se não tiver a ação, não vai ter o retorno. O primeiro passo é de vocês. Vou fazer, tanto na parte financeira pessoal, quanto na empresa. E uma coisa eu vou dizer, se vocês estão aqui como empreendedoras e ainda estão sozinhos, sem equipe, e precisam gerenciar a vida financeira pessoal, organizem primeiro a vida financeira pessoal. Organizando a vida financeira pessoal, vocês não vão matar a empresa, porque está organizado, cabe ali o que você dá conta, o que você recebe, e você consegue girar a empresa. Num primeiro momento, até, se você não sabe quanto tirar da empresa, a empresa está dando assim, justo o que você precisa para sobreviver. Então, divida pelo menos em 3 partes o que entra. Entrou R$1.000, eu vou dividir em 3. Uma vai ser para mim.
uma eu vou deixar para a empresa e outra eu vou guardar. Ah, mas por quê? Se você fizer isso, daqui a pouco a tua empresa vai estar girando, você vai ter a reserva financeira e a tua vida pessoal vai melhorar muito. Então, assim, se esforcem, não desistem, tentem pelo menos, e depois me contem o resultado. Porque com as pessoas que eu converso, com os meus alunos, o que a gente conversa, o que a gente faz, o resultado vem, só que depende da ação e da boa vontade de cada um. Não adianta sentar e falar, nada acontece para mim, não vem para mim, eu estou cheia de dívida, minha vida está um caos. Só depende de você e da sua energia. Então, assim, muda internamente, que daí as coisas vão acontecer. E é isso. Aí tem os meus contatos, tem meu telefone, pode me mandar o WhatsApp, tem meu e-mail, tem meu Insta. Também, aí você compõe a renda e divide. Soma. Oi? Aí você reorganiza ali os percentuais. Aí você compõe a renda e pode reorganizar ali os percentuais. Mas mantenha no mínimo 5% para as outras coisas. Então, não consigo, mas pelo menos, como eu falei, 5% ali para doação, para sonhos futuros. Você pode, isso, pode fazer. Não, a educação é de uma forma geral mesmo. Você pode puxar ali as crianças para educação e considerar tudo como educação. E aí, despesas gerais, as outras coisas. Vestuário, farmácia, mercado. Uhum. Tem. Isso. Só para você? Uhum. Sim. Aí você tem que pegar ali a tua renda, a renda das demais pessoas da casa, e compor e ver o quê? Eu- Aí, é isso. Tem que ir fazendo ali a sua composição para ver o que é ideal para você. Mas é importante, assim, mapear e fazer, porque quando você também organiza, fica mais fácil. E... Uhum. Sim. Puxa. E deixar para você. Sim, sim, sim. Você faz daí e adapta para a tua necessidade, para a tua realidade, exatamente. O importante assim é ter um norte e organizar. Tem a planilha que vai junto de gestão financeira, que quando você coloca, lá embaixo ela vai dar os percentuais. Quanto que você está gastando hoje? Porque aí a análise é importante. Porque às vezes você vai olhar lá na tua planilha e você, digamos, é uma pessoa muito caridosa, você está doando 20%. Aí não é que não, né, é a sua opção, mas não necessitaria. Você pode reorganizar os teus percentuais. Né? É isso. E me contem vocês, eu quero ouvir um pouquinho, como é que está a gestão financeira da empresa? Já está bem separadinho das finanças pessoais? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Ainda não? Mas vai chegar lá.
poucas despesas. Isso. É importante até para vocês crescerem depois. Porque agora vocês são MEI, mas quem sabe em algum momento... Ah, não é MEI. Ah, tá. Tá. Porque aí, em algum momento, se vocês quiserem juntar as empresas, se vocês quiserem dar um passo maior, vocês já têm um capital de giro para alavancar. Então, é importante pensar. E no caso, por exemplo, de empresas que trabalham com projeto, tem uma conta bem interessante que precisa fazer, que é assim, quanto é o meu custo fixo e quanto esses projetos estão contribuindo para pagar o meu fixo. Porque empresa de projeto tem muito custo variável, que é só do projeto, né? E tem o custo fixo de vocês, que é a parte. E cada projeto vai ter que ajudar a compor esse custo fixo. Então, qual projeto que ajudou mais no ano? Qual projeto que pagou o meu custo fixo? Porque prolabore, salário de funcionário, luz, água, telefone, tudo isso é custo fixo, né? Contador, no caso de vocês, se não é uma empresa de marketing, o marketing é custo fixo. Só para a gente diferenciar, o custo fixo são todos aqueles custos do negócio. E o custo variável, eles são custos ligados ao produto ou ao serviço de vocês. Não é o custo que varia, né? Ele é variável porque ele é relacionado ao produto ou serviço. Então, eu presto consultoria, assessoria financeira. Qual que é o meu custo variável? Sistema, porque eu pago o sistema para o meu cliente. Então, esse é o meu custo variável. O restante é meu custo fixo. Imposto varia conforme eu emito nota, custo variável. E projetos tem muito isso, o custo variável do projeto é muito alto. E aí tem que entender o que compõe o custo fixo. Né? Quem mais quer contar para mim experiência? Uhum. Perguntando para várias pessoas. É interessante ter MEI ou continuar como autônomo? Porque MEI, não sei, tem imposto e tal. E eu já pago como autônomo o INSS. Uhum. Tempo para eu me aposentar. E aí eu tenho o custo da minha empresa. Eu sou cuidadora de pessoas, eu tenho um hotel. Uhum. E aí os meus custos também são assim, né? Tem os custos tanto os fixos e os variáveis, tudo é variável, porque eu sou autônomo. Então eu não preciso da nota fiscal, eu não preciso nada, porque entra dentro da minha conta corrente, que é Uhum. corrente Só fiz. mas dentro da minha conta corrente eu tenho como saber quem pagou, e Uhum. a pessoa sabe quem me pagou também, né? Uhum. Você tem que só fazer uma análise, porque eu tenho um parceiro que é contador e ele está fazendo uma análise para médicos e outros profissionais autônomos que está valendo mais a pena abrir empresa do que ser autônomo em questão de impostos. Porque depois vai o imposto para a tua pessoa física. Então tem que fazer a conta para ver o que vai valer mais a pena. Ele fez várias análises e chegou nessa conclusão, que vale mais a pena abrir a empresa e ter os custos da empresa do que depois pagar o imposto de renda à pessoa física. É porque eu não chego a pagar o imposto de renda, né? Uhum. Então declaro, mas não pago, porque não tenho para receber e nem para pagar. Então por Uhum. isso que eu nunca abri MEI. E aí então não preciso ter também o CPF, né? Uhum. O CNPJ no caso, não Sim. teria, porque não entraria em nenhuma situação ali. Uhum. Seria uma empresa de médio porte, nem nada, é pequeno. Uhum. Então não teria CPF, não, nem CNPJ, não teria o AMEI. É necessário abrir MEI? Não é 100% necessário, mas era uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que você separa o teu financeiro? Porque hoje... Ainda não. Porque hoje o ideal... Né? Fica vermelho, bonitinho, é verde, né? No PicPay, no PicPay, né? Sim. Fica verdinho ali. Tá lá o verdinho, eu sei que é entrada. O ideal, o que acontece? Para fazer a gestão, seria você separar. E você tendo um MEI, fica mais fácil, porque você vai emitir as notas, se quiser, porque se for para pessoa física não precisa, mas você vai conseguir se organizar melhor, até para você entender se a tua empresa, se o teu negócio está dando lucro ou prejuízo. Porque às vezes você tem a falsa sensação de que ele está se pagando. Isso, mas o que acontece? Entra dinheiro, você gasta, entra dinheiro, você gasta, um mês falta, você se aperta, daqui a pouco entra dinheiro. Então você não tem uma noção do teu financeiro se está dando lucro ou prejuízo. E você separar é isso. É interessante mesmo assim, mesmo eu Na minha opinião, é.
porque hoje um custo de MEI está R$ 60 de imposto, é o que você paga, e você tem todos os benefícios depois, né? Então, eu acho que vale a pena. Isso. Mas se você, se eu não me engano, se tiver acidente de trabalho, eu tive até licença maternidade pela MEI. Então, assim, eu acho interessante o custo-benefício. Isso, se você tirar, se você está em deslocamento, é considerado. Se você está a caminho ou retornando a trabalho, é considerado. Uhum. Aí tem que ver dependendo do tipo, né, do acidente. Mas, sim. Uhum. Mas eu acho interessante você começar a separar a gestão, até para você entender como é que está o teu negócio. Tá bom? Precificação? Existe. Até existe. O pessoal da ForBlue, se você entrar no site deles, ForBlue, eles têm lá uma planilha de precificação de serviço. Bem legal. Você baixa e você preenche o teu custo fixo, o teu custo variável, e aí ele chega num cálculo. 4. É, ForBlue. Você baixa a planilha deles de precificação, é bem interessante. Você já consegue ter uma noção legal. Uhum. É. Você faz tudo. Tudo. Uhum. Sim. 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 Isso, que daí você não consegue chegar uma hora que vira bola de neve. Se você para de fazer o financeiro, depois você nunca mais se acha no financeiro. Pois é. Sim. 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 E quando você tem esse financeiro organizado, é muito interessante essas análises que você consegue fazer, porque você sabe aonde você investiu e você já consegue ver o retorno no mês seguinte. Mas se você não tem isso organizado, talvez o retorno até tenha vindo, mas você não viu isso. E quando ele está bem organizado, você até consegue ver e redirecionar. Até ver aonde você vai investir, aumentar a equipe. Será que é hora de aumentar a equipe? Será que é hora... Não, é hora de eu dar um passo para trás, reduzir a equipe, mas investir em sistema. Ou investir em um PJ, ao invés de investir num CLT. Então, são várias análises que você pode tomar aí, só que tem que ter material, você tem que ter ali o financeiro organizado para tomar decisão. Mas, sim. Uhum. Depois me mande uma mensagem para a gente trocar uma ideia. Porque assim, o sistema tem infinitos no mercado. Mas... Uhum. Sim, 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 sim. Então, semana que vem... O conta... É que assim, eu amo conta azul, então não acho ele complexo. Mas semana que vem eu vou trazer umas opções de aplicativo. Porque aí aplicativo, para quem não gosta de finanças, o aplicativo ele é muito fácil. Você abre, faz a venda, gerencia e pronto. O GetNet? Mas maquininha. Máquina. Não.
Já, o Asas é bem interessante, vou falar deles, mas ele é mais um sistema de recebimento. Ele é interessante se você tem, por exemplo, a escola, porque o próprio Asas manda o boleto para o aluno, se você quiser ele faz uma ligação, se você quiser ele manda um WhatsApp, e depois você pode protestar o boleto. Então, ele é um sistema de gestão de cobrança. Inadimplente. Quase nada. Sim. Não, enxergar sim, desculpe. Eu fui Sim. fotografar e não consegui. Tá bom? Isso. Trocar uma ideia. Mas enxergar sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu vendo gás. Esse aplicativo me ajuda a fazer gestão? Sim, venda, sim. Esses que eu vou mostrar semana que vem ajudam. Ou o Conta Azul também ajuda, porque ele também é um sistema financeiro e toda venda que você faz, você pode fazer. Mas tem outros sistemas também mais interessantes se você precisa lá de um sistema de PDV. Que aí, não, eu vendi no local, na loja. Tem sistemas mais interessantes, onde você vai lançar e depois já vai te dar ali um panorama financeiro mais completo. Entendi. Mas, de qualquer forma, precisa sempre ter alguém fazendo a gestão no dia a dia, porque você vai ter compra de produto, venda de produto. Isso. E custos da empresa rodando. Então, tem que ter alguém sempre olhando ali para o teu financeiro. Se não for você, tem que ser outra pessoa fazendo o dia a dia. Ok, obrigado. O que mais? Mais dúvidas? Não, eu vou passar a palavra para a Cássia e falar um pouquinho quando já está sobrando dinheiro e aí vocês já vão investir. Olha que legal. Não, eu quero ver todo mundo falando que investiu e está dando super retorno. Tá bom? Obrigada, então, pessoal. Então, vamos lá. Essa aqui sou eu, vim combinando com a minha foto. Meu nome é Cassiana Manfio. Eu sou formada pela UDESC e tenho especialização em finanças, auditoria e controladoria. O meu escritório é a Serum Investments. Nós somos credenciados à XP, então nós temos acesso a toda a plataforma de produtos que a XP oferece. Por que isso é importante? Porque a plataforma tem uma quantidade muito grande e toda essa gama de produtos, essa quantidade enorme, beneficia o investidor, porque ele tem muitas opções com muita rentabilidade. Então, a gente faz um filtro e consegue oferecer para cada pessoa, individualmente, um produto específico. Então, aqui o nosso escritório, né? Nós atualmente contamos com 82 assessores. Todos eles têm formação e especialização na parte de economia e finanças para poder atender e fazer os estudos das pessoas que querem começar a investir, que já investem, para escolher as melhores opções, enfim. Aqui os números da XP, bem bonitinhos, para fazer um jabazinho, né? Sobre a XP, eu gosto de mencionar essa parte aqui. Eu sempre quis usar a luzinha, ó. Educação e mídia. A XP, ela disponibiliza gratuitamente na Exped, no Infomoney e na XPE, que é nova, que foi lançada agora recentemente, vários cursos de educação financeira gratuitos. Então, tem desde do iniciante, para você que nunca teve contato, desde a parte para a educação para a família, para o casal, para a criança. Então, tem todos eles gratuitos, você pode entrar, fazer tem uma trilha do iniciante ao intermediário e avançado, sem precisar ter nenhum custo adicional. Então, o que eu trouxe aqui para dividir com vocês, né? Da parte de investimentos, contando que todo mundo vai começar do zero, né, que nenhum de nós investe, então como que a gente vai começar os primeiros passos para entender esse mundo meio cheio de siglas e de coisa arada. Então, reserva de emergência, como escolher um produto de investimento e as vantagens para a pessoa jurídica, né, para você que é empresário, para você escolher para a sua empresa e separar, como a Josi disse, o que é seu sócio e o que é seu da empresa. E algumas informações na prática, né?
alguns números ali para, se vocês quiserem ir por conta, procurar algum produto de investimento, para você saber o que você tem que olhar e o que você precisa inicialmente entender daquele produto. E o que é um assessor de investimentos? Então, vamos lá. Como começar a investir? Para quem vai começar do zero, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é qual que é o objetivo com o investimento, né? O que eu quero com aquilo? Eu quero realizar um sonho, eu quero aplicar o caixa da empresa, eu quero fazer minha reserva de emergência, enfim, você tem que ter o foco ali no que você quer primeiro. Em quanto tempo que eu vou precisar daquele dinheiro que eu comecei a investir? Eu preciso amanhã, eu preciso daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Qual que é o meu horizonte? Quanto tempo que eu tenho para poder usar ou quando que eu vou precisar usar? Então, fazer uma listinha no caderninho, pode ser. Daí funciona. É importante também, quando a gente vai começar, tentar ter uma noção de qual que é o retorno que eu espero com aquele investimento. Quanto que eu quero ganhar com aquilo. Nem que seja ali um chute, eu quero ganhar 10 mil. Para você ter um norte, para você ter uma noção, porque senão qualquer coisa que te oferecerem vai trazer um resultado, mesmo que não seja aquilo que você está esperando, né? Importante também, quanto que esse retorno vai variar. Então, eu quero um retorno constante, todo mês um valor X entrando na conta, ou eu aceito correr um risco de 1 mês ter um retorno positivo, outro mês ter um retorno negativo, outro mês está zerado e por aí em diante. Isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo, né? Vai começando nos primeiros passos e vai entendendo cada perspectiva. Em caso de cenário pessimista, qual será a implicação na minha vida financeira? Então, isso tanto para investimento quanto para reserva de emergência. Então, a gente precisa ter noção. Por exemplo, no cenário pessimista, nós estamos com a inflação bem alta. É um cenário pessimista. Isso interfere nos meus investimentos? Interfere em tudo. Até no dinheiro que você deixa na poupança está interferindo. Porque a inflação é o que faz com que o nosso dinheiro perca o valor de compra. Então, se eu deixar o dinheiro parado na conta corrente, sem aplicar, sem nada, o que hoje eu podia comprar um produto, daqui 30 dias eu não consigo mais comprar, por causa da inflação. Então, isso é bem importante de levar em consideração. E o principal, que eu gosto muito de falar para todo mundo, a questão de poder usar o dinheiro. O meu investimento, ele está à disposição para mim de que forma? Se eu precisar amanhã eu posso usar? Isso é o que a gente chama de carência, né? Então, às vezes, o banco... não gosto de falar banco. Às vezes, te oferecem um investimento e não te explicam que aquele investimento tem uma carência. O que é a carência? É quanto tempo que aquele dinheiro vai ficar bloqueado e eu não vou poder usar. Então, quando a gente é empresário, a gente precisa de capital de giro. O capital de giro tem que estar sempre à disposição da empresa, ele não pode ficar bloqueado. Porque se você precisar fazer um investimento, pagar uma conta, comprar matéria-prima, você vai estar impossibilitado de dar um passo à frente por causa de um investimento com uma má orientação. Certo. Então, começando com a reserva de emergência, que é meu queridinho, eu sempre gosto de falar da reserva de emergência. É o primeiro passo de quando você vai começar a investir. A reserva de emergência é o teu colchão, né? Então, por que é importante? Porque depois que você monta a reserva de emergência, você vai perceber que você vai estar preparado para qualquer imprevisto, mas você vai ter segurança de que aquela reserva estará à sua disposição. E depois da reserva de emergência, você pode dar um passo à frente e fazer outros investimentos. No caso de imprevistos, né, então, qualquer tipo de imprevisto, desde um investimento que apareceu na sua empresa,
que era algo que você não estava contando, mas que vai trazer um benefício, aumento da família, estudo, cursos, enfim, coisas que você não esperava, não estava no seu planejamento. Ali você fez o planejamento do ano, não estava. Não, você não, então, isso é um imprevisto, né? O valor da reserva de emergência, como calcular o valor da reserva de emergência? Tem muitas teorias, várias opções, enfim. Eu gosto de usar o valor de multiplicar por 6 as suas despesas mensais. Então, por que por 6? Porque se acontecer alguma coisa, durante 6 meses, você tem aquela reserva que você vai poder sobreviver sem, né, nenhum outro recurso, sem trabalhar, com a pandemia, enfim. Até você poder se reerguer e fazer outro, né, outro trabalho, enfim, dar um rumo na vida depois do que aconteceu. Quanto devo guardar por mês, né? Então, isso também vai entrar na parte que a Josi deu ali da separação. Tem uma porcentagem que é a porcentagem para investimento. Você pode adequar a quantidade que você tem a guardar por mês dentro daquilo, para estar sempre precavido. Aqui, dependendo também da situação ou dos seus planos, você pode aumentar a quantidade que você guarda por mês para montar a reserva de emergência e também o tempo. Ao invés de você multiplicar por 6 meses, você pode fazer uma reserva mais robusta e multiplicar por 12. Porque dependendo da tua situação, dos seus planos, uma reserva de emergência só para 6 meses não vai suprir o que você pode vir a ter. Principalmente também quando você trabalha como pessoa jurídica, que você tem despesas como direitos trabalhistas e afins, você precisa ter uma reserva mais consistente. Então, aqui, por exemplo, temos 2 exemplos, o Pedro e a Ana. A quantidade que eles vão guardar é a mesma, é 6 meses. Só que a Ana, ela tem despesas fixas maiores. Então, ela tem despesas de 5.500 por mês. O valor da reserva dela de emergência que ela precisa guardar é maior. O Pedro, ele tem 1.590 de despesas essenciais. Então, a reserva de emergência vai ser 9.540. Mas o período que eles vão multiplicar pelas despesas essenciais é 6 meses. Então, só para vocês terem uma noção. Agora, como escolher os produtos de investimento? Então, você vai começar entendendo essa parte de suas entradas, né? Receitas, despesas, tudo que a Josi já ensinou. Estabelecer um valor que você deseja guardar por mês. Lembrar de pensar no curto, médio e longo prazo, para não ter surpresas, né? Fazer o planejamento para 1 ano, e se puder fazer um pouco mais ainda, é importante. Se for mais fácil para controlar a parte das despesas, você pode fazer um planejamento semanal. Para algumas pessoas é mais difícil, porque é uma coisa mais detalhada. Ou se você também achar ainda muito complicado, é importante ter a ajuda de um profissional, dependendo do horizonte de despesas que você tem, da quantidade. Às vezes, até de um aplicativo também, é interessante você ter esse auxílio para você controlar bem certinho. Aqui eu coloquei gastos desnecessários precisam ser cortados na raiz. Quando isso entra no planejamento das despesas, a gente vê que a gente gasta muita coisa por impulso. E se isso já está dentro do cronograma do teu dia a dia, você vai evitar, porque você já sabe que você tem uma meta a alcançar. E aquilo ali vai te desviar do teu objetivo, da tua meta. Aqui, vamos lá, então, na parte da reserva de emergência. Qual o melhor investimento para a reserva de emergência? As principais aplicações que a gente tem
no mercado financeiro que os bancos oferecem e as corretoras oferecem ideais para reserva de emergência. É o Tesouro Selic, que é um título de dívida que o governo emite. Ele é disponibilizado para você comprar via o próprio site do Tesouro, Tesouro Direto. Se você procurar no Google, ele vai migrar você para o site e você pode fazer o teu cadastro e acessar essas informações por lá. Você pode ver na corretora, se você quer abrir a conta com uma corretora, e no banco também você tem a disponibilidade de acessar esse produto. Pelo site do Tesouro Direto, é legal que ele só vai apresentar esses produtos de investimento. Então, fica bem centralizado nas opções. Tesouro Direto é a opção de investimento com menos risco atualmente, porque é um título emitido pelo governo, então ele tem uma segurança maior para o investidor. Tem a indicação de fundos de investimento, que é uma segunda opção, e os CDBs e afins. Aí já começou a sigla, né? Oi. Já vou chegar lá. Não estraga a surpresa. Então, assim, CDBs e afins, o que é um CDB? O CDB é a mesma coisa que o Tesouro Selic, só que ele é emitido por um banco. Ele é um crédito de dívida bancária. Daí o pessoal coloca ali só a sigla, né, para dificultar a gente a lembrar ou não. Normalmente, os CDBs eles vão aparecer para a gente na conta assim, CDB 100%, CDB 90%, CDB 85% do CDI, alguma coisa assim. Eles sempre, na maioria dos casos, aparecem dessa forma. Então, quando vocês verem, vocês vão lembrar que é quase o Tesouro Selic, só que é emitido por um banco. Isso mesmo. O Tesouro Selic, na verdade, é o Tesouro Direto, é uma dívida que o governo emite para captar dinheiro. Então, quando a gente compra um Tesouro Direto, a gente está dando dinheiro para o governo. E um CDB, a gente está comprando um título que o banco emitiu para captar dinheiro, para poder financiar os investidores que querem pegar crédito para a empresa, enfim. Ali tem também uma outra sigla legal, que é a LCA e a LCI. Ela entra na mesma linha do CDB. A diferença é que a LCA é uma letra de crédito do agronegócio ou do imobiliário. Então, os bancos emitem uma dívida para captar dinheiro para financiar a indústria do agronegócio do imobiliário. Então, alguns bancos emitem mais, como, por exemplo, a Caixa Econômica, enfim. A diferença para o investidor é que esses títulos não têm imposto de renda. Então, fica mais legal para a gente. Não precisa pagar imposto, é legal. Isso varia bastante. Tem, a partir de 70% do CDI, já tem alguns produtos que os bancos oferecem. Depende. Agora chega. Agora está chegando. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que a gente faz uma continha aqui. Isso. O Nubank, ele oferece o CDB aqui, 100% do CDI. Então, o CDB é o produto que o banco oferece, que é a cédula de dívida bancária. O CDI é a taxa de remuneração. Então, é mais sigla ainda. Então, vamos lá. Vou começar aqui com vocês. A taxa Selic é a nossa taxa base de juros. Então, a taxa que norteia toda a questão da economia. Quanto que o banco vai cobrar de juro no teu financiamento, ele vai
se basear na taxa Selic. E quanto que ele vai pagar de rentabilidade nos seus investimentos vão se basear na taxa Selic. Hoje a taxa Selic ela está em 13,25% ao ano. Ela está bem alta devido à inflação que está ali, né, no páreo duro. Está um pertinho do outro. Por que que o governo sobe a taxa Selic? Para tentar baixar a inflação. Então, daí tem toda essa parte da economia. Então, a taxa Selic hoje está em 13,25. O CDI, que é a taxa de remuneração dos investimentos, da maioria dos investimentos, ele está em 13,15% ao ano. Então, se você pegar 100% do CDI hoje, lá na conta do Nubank, por exemplo, que paga 100% do CDI e tal, então você está recebendo anualmente 13,15% sobre o teu valor aplicado. E só que daí você tem que levar em consideração que vai ter o desconto do imposto de renda sobre os rendimentos. Pode falar. Qual é o melhor? Aqui embaixo eu coloquei 3 exemplos para vocês. Uma LCA, que paga para o investidor 85% do CDI. O Tesouro Direto, que a gente chama de Tesouro Selic, que é a taxa Selic mais uma porcentagemzinha ali. E um CDB de 100% do CDI. Qual que vocês acham que paga mais? Quem chuta? Sim, tem. O CDB tem imposto de renda, o Tesouro Selic também tem imposto de renda. E aí, quem chuta? Ninguém quer dar um chute? Ó, a LCA, eu fiz o cálculo para 1 ano para dar uma chance aí para o CDI, tá? LCA, investido 1 ano, a 85% do CDI, vai trazer um retorno para o investidor de 10.941,20. O Tesouro Direto, para 1 ano, com desconto de imposto de renda de 20%, vai dar 10.904,40. E o CDB de 100% do CDI, investido em 1 ano, vai dar 10.894,20. Por causa do imposto de renda. A curto prazo é bem próximo, mas a longo prazo dá uma diferença legal. A quantidade de recurso, né, vai variar proporcional. Se você for fazer uma comparação com R$1.000, né, ainda assim vai continuar a LCA com rendimento maior, porque a LCA não tem imposto de renda. O imposto de renda de 20% é uma quantidade bem grande. Agora, por exemplo, se a gente for fazer o cálculo para um período acima de 2 anos, já vai dar uma diferença, porque o imposto de renda vai cair para 15%. Então, aí o páreo já fica mais duro. Aí já provavelmente o Tesouro Selic vai render mais daí para um prazo acima de 2 anos. Tem a LCA, todas essas 3 opções que eu coloquei aqui na tela são para montar reserva de emergência. Então, elas podem ser resgatadas a qualquer momento. É o que a gente chama de liquidez diária. Se você aplicar hoje, você pode mexer amanhã e ela vai estar disponível. Em consequência, a taxa de retorno de rendimento fica mais baixa. Então, se a gente for procurar alguma opção para um investimento de 1 ano, a gente já tem algumas opções acima de 14% ao ano. Então, dá uma diferença. Eu coloquei esses 3 porque são opções para a gente começar a montar reserva de emergência. Você pode mexer a qualquer momento, levando em consideração o imposto de renda da qual você for colocar. Então, se você for colocar no CDB
até 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda sobre os rendimentos. E daí ele tem uma tabelinha regressiva ali, mas é 22, 20, 17, e a menor de todas é 15%. IPCA é... IPCA é a taxa de inflação. Normalmente, os produtos de investimento, eles são divididos em três. O que é a taxa pré-fixada, que você sabe qual vai ser a taxa que você vai receber naquele período. A taxa pós-fixada, que é o 100% de alguma coisa, 101, 102, 103, é uma taxa variável. Então, 100% do CDI. Hoje o CDI é 13,15. Então, você vai receber 13,15, porque é 100%. Daqui 6 meses, o CDI pode estar 13,5. Então, vai subir a tua rentabilidade também. Só que daqui 2 anos, ele pode estar 7%. Então, a tua rentabilidade vai baixar também. E a outra pós-fixada é esse que você falou. É o IPCA mais alguma coisa. Normalmente, é a taxa variável, que é o IPCA, mais uma taxa fixa, que é 3, 4, 5, 6, 7%. Isso. Ao ano. Agora o IPCA hoje, a última cotação que eu vi está 11,73% ao ano. Então, se você pegar um título IPCA mais 6, você vai estar pegando 17,73% ao ano. Não. Depende, tem alguns para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, aí que entra a ajuda de um assessor de investimentos, que a pessoa consegue te explicar. Esse aqui é legal porque dura 1 ano. Então, se o IPCA baixar, você continua sendo rentabilizado de uma forma interessante. E a poupança? Então, eu gosto de falar da poupança porque, assim, todo mundo acha que a poupança é a melhor opção para você guardar o seu dinheiro. Por que a poupança não é interessante para a gente? Primeiro, ela rende 1 vez por mês. Então, se você colocar o dinheiro hoje e daqui 15 dias tirar metade, e daí dá 30 dias, você não vai receber a rentabilidade, porque o dia de aniversário dela é calculado quando você mexe o dinheiro na poupança. Então, se você mexeu daqui 15 dias, ele vai começar a contar de novo a partir de lá. A LCA e o CDB têm rendimento diário. Então, se você colocar hoje, ele está te rendendo dia a dia, todo dia. Então, você pode mexer que você vai continuar recebendo a rentabilidade em cima do que ficou ali e não vai deixar de receber. O Tesouro Selic também rende diariamente, o CDB, enfim. Agora, eu trouxe aqui uma comparação para vocês verem a longo prazo. Para 3 anos, a diferença de você deixar o dinheiro na poupança e de você deixar em um outro produto, para vocês terem uma ideia. Ih, tá preto. Tá. Aqui a poupança rende 6,5% ao ano. Então, se você colocou aqui, deixou 10 mil 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela não chegou nem a 12 mil. Aquele CDB do Nubank lá, que rende 100%, se você deixar ele para 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele está quase chegando ali no 14 mil. Isso líquido de imposto, o cálculo, eu já deixei descontando os 15% de imposto de renda. E aqui, um CDB que eu consultei ontem no sistema, na plataforma, que a gente tinha já uma taxa super alta. Se você deixar ele para 1 ano,
2 anos e 3 anos. Aqui em 3 anos ele já passou de 14 mil líquido para você. Então, vale a pena fazer essa conta para você entender. Sim. Então, sim. É porque, assim, toda vez que você resgata, ele vai incidir imposto de renda sobre o rendimento. Então, você já está, né, perdendo ali um pouquinho. Por isso que é legal você calcular a reserva de emergência, que é aquele valor que você vai considerar num cenário bem ruim, te acontecer alguma coisa. Você, sendo bem pessimista, se não puder trabalhar por 6 meses, aquela reserva de emergência vai te suprir. Então, aquele dinheiro você precisa colocar em algum investimento e não mexer, digamos assim, a não ser que você tenha uma emergência. Agora, você tem um caixa da sua empresa, que você precisa, ou seu, pessoa física, sei lá, você é autônomo e precisa todo dia, se você tem as suas despesas, é outra movimentação. Você pode deixar ele parado na conta no Nubank, que é uma coisa que você usa todo dia. Cartão de débito, de crédito, enfim. Então, você separa essas duas contas. Reserva de emergência, você aplica para garantir eventuais acontecimentos que não estão no seu planejamento normal. Daí você pode colocar num produto que, né, no Tesouro Selic, enfim, que vai te render constantemente e que você não use, a não ser, né, em casos... O Tesouro é fácil. Uhum. No caso... Coloca, então, num lugar que é difícil, mas não tão difícil. Você pode achar na conta da Clear um produto do Tesouro, ou uma LCA, que não tem... Eu gosto dos que não tem imposto de renda, tá? Você coloca num desses, que lá é um pouquinho mais difícil de você mexer. Então, ele fica lá rendendo para você, mas você sabe que se você precisar, é só você ir lá e resgatar. Agora, na conta normal, ali que você movimenta diariamente, você deixa um pouco menos para as suas despesas ali que você fez o seu planejamento, enfim. Daí separa, daí você garante que aquele recurso está sendo bem rentabilizado, e se você tiver alguma necessidade eventual, você vai lá e usa daquele. É diferente. Eles têm uma parceria com uma corretora online, que antigamente era a Isinvest. Só que daí, assim, normalmente eles não têm um atendimento ao cliente mais personalizado. Então, você tem que perguntar para a pessoa, mas a pessoa não vai personalizar para o seu perfil. Ela vai te oferecer um produto, digamos, para o que você disser. Eu quero um produto de liquidez diária. Ela vai te mandar o que tiver lá na frente, mas não tem uma consultoria. Quando começar a investir? Comece hoje, que nem diz a Jéssica. Então, não é difícil. O Tesouro Direto permite que sejam realizadas aplicações a partir de R$ 35,00, com pagamentos mensais. Se você quiser, você pode programar para todo mês descontar o mesmo valor, 35, 35, 40, 40, 50, 100, enfim. E depois, se você quiser, você também pode programar para ele aumentar. Diário? Diário não tem, tem mensal. Diário você pode fazer manual daí. Você pode, hoje sobrou R$50. Você pode estar lá na tua conta, você entra e aplica daí diariamente. Também dá para fazer. Os fundos de renda fixa, que também são uma opção para quem quer guardar reserva de emergência. Você pode começar com R$100.
Eu não citei os fundos antes ali como uma opção de reserva de emergência, porque assim, os fundos de renda fixa, eles têm taxa de administração, imposto de renda e o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O CDB também tem o IOF e o Tesouro Direto também tem o IOF. Então, se você aplicar em um deles para 30 dias e usar antes de 30 dias, você, além do imposto de renda, você vai pagar IOF. Então, por isso que normalmente, quando algumas instituições têm aqueles investimentos automáticos na conta, eles não são bons para o cliente, porque aplica hoje e resgata amanhã. Você vai pagar imposto de renda e vai pagar o IOF. Então, ele vai comer praticamente tudo o seu rendimento. É bom que você ganhe um pouquinho de rendimento, mas não é uma coisa para você colocar a sua reserva de emergência. Você tem que separar para não comer todo o rendimento nos impostos. Esse imposto é sobre o investimento que você está fazendo. Ele é retido na fonte, então você não vai precisar declarar, né, fazer a declaração anual, nada. Ele é um imposto sobre o investimento. Então, você aplicou um certo valor, quando der o prazo final, ele vai incidir um imposto sobre os rendimentos, que é calculado daí proporcional ao prazo. Tem uma tabelinha lá e tal, mas assim, ele é ruim para o investidor porque ele come uma parte da rentabilidade, né? Ele pega uma parte da rentabilidade e se você não levar em consideração e aplicar só para 30 dias, 30 dias, 30 dias, você vai acabar deixando a maior parte da rentabilidade no imposto que é retido quando entra o valor para você daí. Assim, então, por isso que eu disse que assim, o dinheiro que você movimenta diariamente, muitas vezes você não tem o que fazer, porque realmente é melhor que ele esteja rendendo um pouquinho, mesmo que tenha um imposto de renda, do que não estar rendendo nada. Mas se é o caso de você estar montando a tua reserva de emergência, você precisa guardar um dinheiro que é o seu colchãozinho ali de financeiro, né? Seu pé de meia para emergência, para você começar a se programar para outras coisas. Esse dinheiro, para você não ter toda hora incidência de imposto de renda, é legal você separar ele ou colocar no investimento para mais de 30 dias. Entende? Você pode escolher, se você não... Você pode escolher uma LCA que não tem imposto de renda. Ela tem a liquidez diária, você pode mexer quando você quiser e não vai cobrar imposto de renda. Pelo aplicativo, você consegue aplicar e resgatar na hora. Então, tá ali, você tem uma lista de produtos, né, que vai aparecer para você. Você pode escolher qual que você quer, você aplica, e se amanhã você precisar resgatar, você entra lá e resgata. CNPJ deles e o imposto de renda que já estava lá. Ele já puxa. Então já sai prontinho. Mas para não acontecer isso, o único meio seria o LCA, então, para que eu não tenha isso, mas o meu movimento é diário. Isso é uma coisa que você vai precisar adequar. Infelizmente,
né, a maioria dos produtos bancários tem imposto de renda sobre os rendimentos. Quanto mais liquidez que a gente fala, né, mais imposto de renda ele vai cobrar. Então, por isso que, às vezes, é importante você ter a gestão do caixa. Quanto que eu vou precisar no mês? Vou precisar X. Então, eu deixo esse X na conta corrente, na conta ali que eu estou movimentando, e deixo o resto que já está no meu planejamento, que eu sei que eu não vou usar, eu deixo aplicado em alguma coisa que não vai incidir em imposto de renda, ou que mesmo se incidir, ele vai ser menos, para eu poder, né, aproveitar as melhores rentabilidades. Infelizmente, o imposto é muito grande, não tem o que fazer. Você tem que procurar algumas formas de driblar, né? E, assim, como tem muito acesso a contas de corretora, que nem ela falou, tem a Clear, tem a Rico, tem a XP, você consegue fazer muitas movimentações pelo aplicativo. Algumas corretoras já têm até uma própria conta digital, onde você pode pagar boleto, né? Pagar os seus boletos, enfim, você consegue fazer essas adequações ali. Continuando aqui, a gente tem os CDBs, que eu passei para você. A maioria deles, o valor mínimo é na faixa de 500 a R$1.000. Às vezes você consegue achar alguns menores, mas a faixa de valores é esse. Agora, para a pessoa jurídica, né, qual que é a vantagem de se investir como conta jurídica? A movimentação do capital da empresa, né? Como eu mencionei, você manter o capital parado na conta bancária não vai fazer com que ele renda. Algumas contas até fazem, mas ainda assim é pequeno. Então, você pode perder valor do seu dinheiro, dependendo do seu cenário econômico, que é o caso agora. Então, se você deixar o teu dinheiro parado, sem nenhuma rentabilidade, você já está perdendo, porque a inflação não está parada. Investir o caixa da empresa vai garantir uma movimentação de capital mais tranquila, segura, porque você vai saber que mesmo que você não esteja usando o dinheiro, ele está rentabilizando. Se você tem uma programação de investimento para a sua empresa, quero expandir a empresa, quero aumentar, você pode fazer um investimento programado para quando chegar aquele tempo, aquele prazo específico, 1 ano, 2 anos, eu quero comprar maquinário para a minha empresa, eu quero abrir um espaço físico. Então, você pode fazer investimentos, você vai ter proporcionalmente um planejamento que vai te dar, eu vou ter aproximadamente tanto daqui tanto tempo. Então, você já tem uma noção de que você não vai precisar de outras fontes de recurso para fazer o investimento, a não ser aquele recurso que está aplicado. Segurança, né? Você tem a segurança de que o seu dinheiro vai estar à sua disposição quando chegar a data certa, enfim, e não vai desvalorizar, como é o caso que a gente teve da pandemia, né? Se algumas empresas tivessem começado, tivessem montado uma reserva de emergência, tivessem feito um planejamento com investimentos, mesmo que não sejam investimentos muito a longo prazo, mas que tivessem, no mínimo, a reserva de emergência, provavelmente algumas das empresas ainda estariam abertas hoje normalmente, né? Períodos de baixo faturamento também é importante. Pode ser que 2, 3, 4 meses ficou fechado, não conseguiu faturar, mas tinha ali de onde fazer os pagamentos, comprar matéria-prima, enfim, e se adequando para passar períodos difíceis. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês, esse é um site do Banco Central, a calculadora do cidadão. Eu gosto de mostrar ela porque, assim, você consegue fazer uma projeção de quanto você vai ter de aplicação se você fizer, por exemplo, depósito regularmente de um valor específico, quanto que eu vou ter a uma taxa X daqui tanto tempo. É uma forma de você fazer uma projeção. Se você guardar R$50 por mês, daqui 5 anos, quanto que você vai ter? O que você precisa? A taxa mensal de juros. Você pode ter pegar, por exemplo,
como parâmetro a taxa da poupança ou a taxa de um CDB de liquidez do Nubank. Daí você consegue fazer um cálculo e projetar para 1 ano, 2 anos, 5 anos e ter uma ideia. O que é legal também? Financiamento com prestações. Então, você pode fazer um cálculo de juros, se você vier fazer um financiamento, ou tiver, para você ver, fazer comparação de um lugar que te oferece uma taxa de juros, outro lugar te oferece outra, para você ter uma noção de quanto, e de escolha, quanto que estão te cobrando, qual a melhor escolha, quanto que você vai pagar no final, qual que é a taxa de juros real, você também, que às vezes a taxa é X, mas você calcula ali e dá Y. Então, para você ter uma ideia, é bem legal. O valor futuro. Então, o que é isso? Eu tenho 5 mil na poupança, se eu deixar ele por 5 anos, quanto que eu vou ter? Que foi aquela projeção que eu fiz para vocês no gráfico ali, para vocês fazerem uma comparação. Se eu deixar 10 mil no Nubank ou 10 mil na poupança, qual que vai render mais? Se eu deixar 10 mil aqui ou 10 mil ali, qual que vai ser o meu retorno no final? E correção de valores também, principalmente para financiamento, essas coisas, é bom você colocar os valores ali, daí você tem uma noção de valor final, quanto que eu vou pagar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou quanto que eu vou ter. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês como que aparece quando você vai procurar na sua conta, numa corretora, como que vai aparecer os produtos de investimento. Eu não sei se dá para ver bem aqui, mas é uma sopa de letrinhas. Aqui tem o nome do produto. Aqui tem a aplicação mínima, então tem 5 mil, 100 reais, 10 mil, 500. Aqui tem a taxa de administração. Então, essa seria, nesse caso, seria um fundo. Então, daí você consegue ver, para você ter uma noção, qual que é a menor taxa. Aqui, é 0,5%. Então, vou dar uma olhada nos que têm a menor taxa. Você dá um filtro, você tem acesso a todas as informações para você encontrar produtos com uma boa rentabilidade e com menos custo possível. Então, é bem legal de você ter essas informações. Aqui também tem período para resgatar. Isso é bem importante quando você vai fazer qualquer tipo de investimento, para você saber quando que o dinheiro vai ficar disponível para você não ser pego desprevenido. Eu coloquei um dinheiro lá, não sei aonde, e agora? Preciso dele. Posso usar ou não posso usar? Então, daí aqui também, né, resgate e liquidação. Aqui do lado tem um númerozinho que é o risco, né? Quanto maior o número, maior o risco do produto, que é mais arriscado. E daí aqui é a rentabilidade. Quanto que foi no mês, quanto que foi no ano, 12 meses, 24 meses, 36 meses. Então, para você ter uma ideia. O risco é a capacidade que aquele emissor daquele produto tem de te pagar. Então, por exemplo, você vai fazer um título do Tesouro Direto. Você está comprando um título de dívida do governo. Então, o risco, qual que é o risco do governo não te pagar? Praticamente zero. Então, o risco é bem baixinho. Agora, você vai comprar, por exemplo, um CDB do Banco Santander. Qual que é o risco do Santander não te pagar? O que eu estou falando? Então, quando você investe um dinheiro em qualquer instituição, você está comprando um título que aquela instituição emite, você vai comprar o título dela, ela vai te pagar uma taxa de juros por mês. E o contrário, quando você vai fazer um financiamento, é a mesma coisa. Você vai no banco, financia, né, o banco te dá um dinheiro e você paga para o banco. Quando a gente investe, é o contrário. A gente dá dinheiro para o banco e o banco paga a gente. Ou o governo, enfim.
Então, o risco é a capacidade daquela instituição honrar as dívidas dela com a gente. Então, se daqui um ano eu precisar daqueles R$1.000 que eu comprei um título do governo, o governo vai ter o dinheiro para me pagar? Então, esse é o risco que a gente fala, né? Então, normalmente, os títulos do governo são os títulos que têm menos risco, que o governo sempre honra as suas dívidas, né? Sempre paga quando o investidor vai resgatar. As instituições bancárias também, ela tem um risco bem baixo. Aqui, normalmente, nesses fundos de investimento, eles têm um risco mais alto, porque eles têm vários produtos dentro do fundo. Então, daí pode ser que em algum momento, algum daqueles produtos não esteja dando uma boa rentabilidade e você não consegue resgatar. Não consegue pegar o teu dinheiro naquele mês. Isso é um fundo de investimento. Daí ele é mais arriscado, né? Daí a gente tem que explicar bem direitinho para todo mundo entender onde está colocando o dinheiro. Entendeu? Assim, nessa parte de risco, as instituições têm várias coisas. Tem o risco de crédito, que é a capacidade da instituição pagar. Tem o risco de mercado, que normalmente está relacionado à economia. Então, por exemplo, subiu a inflação, vai interferir num produto de investimento. Baixou a inflação, vai interferir, por aí por diante. Normalmente, a gente coloca o risco como a capacidade de você poder receber o dinheiro de volta do seu investimento. Então, aqui eu coloquei também como que aparece quando você vê pelo aplicativo. Então, é legal que aqui tem um nome, não sei se dava para ver, mas aqui tem a carência. Então, esse aqui, se você investir, você só vai poder pegar teu dinheiro em 2029. Então, você precisa estar bem atento à carência e ao vencimento, para você saber quando que você vai ter o teu dinheiro disponível quando você precisar. Aqui tem o rendimento, que você falou, IPCA, mais uma taxa fixa. Então, esse aqui é um título variável, ele vai oscilar no mercado conforme o IPCA subir ou descer. Aqui tem um outro exemplo. Aquela LCA que eu falei de 85%, essa aqui ela é para 2022. Então, ela tem liquidez diária. Então, se você precisar o dinheiro, você sabe quando a liquidez é diária, que você pode mexer a qualquer momento. Aqui tem o Tesouro Selic. Ele tem o vencimento dele para 2023, só que o Tesouro Selic ele tem rendimento diário, então você pode mexer a qualquer momento também. O vencimento ele liquida automaticamente. Isso. Você tem que autorizar que seja reinvestido. Uhum. Aqui daí tem uma outra opção. Ele tem o vencimento e a carência para 2027. Então, você sabe que só em 2027 você vai poder usar o teu dinheiro. Então, se você for colocar aqui, você já tem que ter em mente isso. A taxa de juros dele ao ano, 15,50. Então, é uma taxa alta. E para esse prazo aqui, acima de 2 anos, o imposto de renda sobre os rendimentos é 15%. Então, ele já está no mínimo. Então, você sabe que é uma taxa interessante, que você tem um valor ali que você já está investindo, você já tem um dinheirinho guardado, você sabe que você pode fazer um investimento para longo prazo, você analisa essas informações aqui. Aqui tem o preço unitário, qual que é o mínimo. Então, qual que é o mínimo que eu posso colocar? E a liquidez, aqui, no outro lá apareceu diária, aqui é no vencimento. Então, quer dizer que eu não posso mexer antes do vencimento. E aqui é um fundo, para mostrar como que ele aparece, as informações. Ele vai aparecer mais cheio de coisa,
porque daí tem a política do fundo, enfim, são bastante informações, mas se você tiver uma pessoa que consiga te auxiliar, te dar o caminho para você ler sobre o que é um fundo, para que serve, como é que funciona, então a pessoa vai te explicar, você começa a aprender aos poucos, e aqui aplicação mínima R$100, igual eu falei antes ali, então você pode colocar tua reserva de emergência também em um fundo. Aqui. Então, sempre me perguntam qual que é a melhor opção de investimento. Eu digo que não tem uma melhor opção de investimento, porque depende muito da pessoa, do perfil daquela pessoa e da necessidade de vida do momento da pessoa. Então, por exemplo, tem gente que precisa de caixa. A empresa precisa de caixa, eu sou autônoma, eu preciso todo dia das minhas despesas diárias, então não adianta eu querer colocar meu dinheiro no investimento para 5 anos, sendo que eu preciso usar diariamente. Agora, eu quero planejar a Janaína. A Janaína quer fazer uma previdência privada para se aposentar, então ela pode guardar o dinheiro dela a longo prazo. É uma coisa a longo prazo, é diferente. Agora, a Daniela gasta dinheiro todo dia, dela não pode. Então, assim, todo mundo tem uma necessidade. Na assessoria, a gente entende a necessidade da pessoa, o objetivo de vida, a necessidade de liquidez. O que é a necessidade de liquidez? Quando que eu preciso usar o meu caixa? Preciso usar meu caixa, minha conta, preciso usar diariamente, não preciso. E a gente entende o perfil de investidor dessa pessoa. Se a pessoa aceita ter risco mais alto, aceita investir o dinheiro a longo prazo. Quando você investe a longo prazo também é um risco alto, porque você deixa de ter liquidez, aumenta o seu risco. Ou não, a pessoa é mais conservadora. Eu preciso de dinheiro todo dia, então eu sou mais conservador porque eu tenho que ter o dinheiro à minha disposição. A gente apresenta, com essas informações, a gente monta uma carteira de investimento, opções. O que essa carteira de investimento é? São opções para cada tipo de pessoa e para cada necessidade de cada pessoa. E a gente vai sentar com ela, vai explicar cada item das opções, como é que funciona o item A, o item B, o item C, o item D, qual que é a incidência de imposto, tem imposto, não tem imposto, qual que é a carência, como que funciona, qual que é o risco. E a pessoa, junto com a gente, vai escolher o que ela quer fazer. E a gente faz um acompanhamento constante, todo mês, todo trimestre, semestre, anual, daqueles investimentos, para ver se os investimentos estão entregando o retorno que a pessoa quer. A pessoa quer 1% de rendimento por mês, a gente tem que acompanhar para ver se aquilo que a gente ofereceu está dando aquele retorno, senão a gente precisa rever e refazer. Então, no nosso escritório, a gente tem todas essas opções, tem atendimento a empresas, tem a mesa de renda variável, que é para quem quer comprar ações na Bolsa de Valores, tem a renda fixa, que é para quem quer colocar no Tesouro Direto, nos CDBs, e tem a gestão patrimonial, que é para quem já tem a empresa e precisa fazer um planejamento sucessório para resguardar a empresa e os sócios. E a gente apresenta esse planejamento também. E aqui eu trouxe um caso que eu fiz essa semana. Eu fiz atendimento de uma pessoa que ela tinha um fundo de previdência. Ela guardou dinheiro para se aposentar aos 60 anos. E ele me trouxe o extrato e pediu para eu ver se aquele investimento estava bom ou não. Acabou a luz. Aqui, ó. Esse aqui é o fundo que ele tem hoje. Ele está trazendo essa rentabilidade aqui. Está bem pertinho de zero ali e teve até alguns meses negativo. Então, não está bom. Aqui, eu apresentei algumas opções para ele. Essas opções assim que estão todas assim, é porque elas têm variação para cima e para baixo. São alguns fundos que têm ações no meio, ou outras opções desse tipo. Então, eles podem dar resultado positivo ou negativo. E os que se mantêm retinho é que eles têm um resultado constante,
que são normalmente produtos de renda fixa, tesouro, CDBs, enfim. Então, ele não estava sendo bem atendido onde ele tinha o produto dele. Eu fiz esse estudo, essa comparação, e apresentei para ele algumas soluções, porque ele já estava investindo desde 2015. Então, ele deixou de ganhar muito dinheiro. Então, aqui, por que é importante contar com o trabalho de um profissional na assessoria de investimentos? Que nem a Josi falou, eu não sei nada de marketing, se eu precisar fazer um marketing lá, eu vou tirar uma foto assim. E não vai rolar, eu vou contratar um profissional para fazer, uma pessoa que trabalha com aquilo diariamente, uma pessoa que tem expertise e que só faz aquilo. Mas se você precisa de alguém para te ajudar, você quer começar a investir ali, né, mensalmente, enfim, você precisa de um assessor, porque ele vai te dar o caminho, vai tirar as dúvidas e te explicar como que cada produto funciona, se aquele produto é bom ou não para você, ele vai te ajudar você a ter esse, né, contexto geral. E, para finalizar, você quer proteger o seu patrimônio em tempos de incerteza? Conte com a ajuda de um especialista e a gente consegue te ajudar a alcançar a independência financeira, seus sonhos e objetivos, tranquilidade e segurança. E muito obrigada. Perguntas? Nós somos remunerados pela corretora. Então, assim, eu sempre esqueço dessa parte. Porque, assim, nós não cobramos nenhum valor dos nossos clientes. Então, se a Daniela quiser me contratar, ela não vai precisar pagar uma taxa mensal para mim. Quem que paga para a gente? A corretora. Porque a corretora tem na plataforma dela um monte de produto. E eu vou ajudar ela a vender aqueles produtos de investimento. Isso, por ela. Uhum. Só que assim, a corretora em si, ela também não cobra de você nenhuma taxa. Onde que ela ganha, afinal de contas? Está escondido. Quando uma empresa, vamos dar um exemplo aqui do CDB. O banco vai emitir um CDB, ele vai precisar que alguém venda aquele CDB, senão não adianta. Senão ele vai emitir e vai ficar ali parado. Então, ele tem uma taxa que ele oferece para uma ou várias corretoras, para a corretora revender. Então, é aí que a corretora ganha, e uma parte dessa taxa, nós, assessores, recebemos por comercializar aquele produto. Opa! Não precisa necessariamente. Se você quiser entrar lá no site do Tesouro, pode assistir. Tranquilamente. Tem gente que prefere fazer por conta, então, como eu falei, você pode entrar lá no site do Tesouro direto, lá só vai ter produtos emitidos pelo governo, então você pode ver, você já vai ter alguma noção, né? E se você tiver dúvida, você tem que procurar alguém que possa te auxiliar, principalmente pela questão de prazo, né, para você ter ideia. Eu vou investir, mas e aí? Quanto tempo eu vou poder usar? Como é que vai ser? Vai descontar onde? Tem imposto? Não tem? Então, por isso que é importante ter alguém para te dar uma orientação. Sim, tem as corretoras, normalmente, elas têm o bate-papo, que você conversa com uma outra pessoa, que ela vai te passar algumas orientações. Normalmente são orientações mais genéricas, assim, ela vai te oferecer alguns produtos, enfim, mas ela não vai fazer um acompanhamento e planejamento com você. Então, você entra lá e perguntar, ela vai te responder, mas ela não vai te ajudar a fazer a longo prazo, ela vai te responder à tua necessidade imediata. Então, por isso que um assessor é importante, porque ele vai estar com você do começo a sempre. Alguma dúvida?
Não?